Olá, alunos. Vamos resolver aqui mais uma questão da lista de exercícios de projeto de refrigeração. Observe aí, nessa questão, que eu tenho a preocupação de conservar 3.000 quilogramas de morangos por dia. O morango, ele entra na câmara, a temperatura de entrada dele vai ser a 10 graus Celsius, e ele fica armazenado na câmara, né, na temperatura interna na câmara de menos 14. Só que é o seguinte, o processo de resfriamento do morango se dá da seguinte forma. Temperatura aqui, tempo, em minutos. Veja esse gráfico. 10 graus, é o começo aqui, ele está a 10 graus inicialmente. Aí ele vai reduzindo a temperatura até chegar a menos 2 graus Celsius. É a menos 2 graus Celsius que o morango começa a congelar, como foi dado aqui. Ó. Então, se ele começa a congelar nesse ponto, ele congela e depois ele ainda continua o processo de resfriamento até chegar à temperatura de menos 14 graus Celsius, que é onde ele é armazenado. Então, vamos dizer o seguinte, no ponto A é onde ele entrou na câmara, no ponto B é quando ele chegou no ponto de congelamento, ponto C é quando ele terminou de congelar, e ponto D é quando ele terminou de resfriar. Então, de B até C, eu tenho o processo de congelamento. Por isso que eu dei aí na equação, o calor latente para congelamento é 301 kJ por quilograma. Já na região de A para B, eu tenho uma troca de calor sensível ainda, que é igual MC delta T1. O calor específico do morango, antes do congelamento, é 3,8. Depois do congelamento, eu tenho aqui o Q. 3 é igual a MC delta T 2. Depois do congelamento, ele muda para 1,96 kJ quilograma grau Celsius. E na região de congelamento aqui, durante o congelamento, que essa energia necessária para congelar todo o morango vai ser Q igual a M vezes o calor latente de congelamento. Ok? Então, nós temos que fazer agora, primeiro, entender a questão, né? Ou seja, qual é a temperatura de entrada, qual é a temperatura final, e calcular quais são os valores de Q1, Q2 e Q3. Lembrando também que esse processo de resfriamento acontece durante um período de 18 horas. Então, vamos fazer as contas? Q1 vai ser a massa, que é 3.000 quilogramas, vezes calor específico antes do congelamento, que é 3,85 kJ quilograma grau Celsius, vezes a diferença de temperatura, né, do ponto A e B, que vai ser de 12 graus Celsius. Por que 12 graus Celsius? Porque o produto entrou a 10 graus Celsius e vai até menos 2 graus Celsius para ser congelado. Isso dá um delta-T de 12 graus Celsius. Vamos cortar, então, aqui o quilograma com esse quilograma. Grau Celsius com grau Celsius ficou. A unidade de Q1 é igual a quilojoule, que vai ser um valor grande aí, não se assuste com o valor, 138.600 quilojoule. Já o Q2 vai ser o mesmo 3.000, que é a massa, né? Vezes os 301. Então, essa unidade aqui é 3.000 quilograma, né? E aqui é quilojoule por quilograma. O quilograma vai cortar. E nós temos um valor aí no Q2 de 903.000 quilojoules. Agora, o Q3 vai ser calculado como sendo os mesmos 3.000 quilogramas de massa, só que agora o calor latente do morango já congelado, ele é de 1,96 kJ quilograma grau Celsius. E o delta-T agora continua sendo 12 graus Celsius. Por quê? Porque foi de menos 2 ó, até menos 14. A diferença aí é de 12 graus. Cortamos quilograma, grau Celsius. Temos, então,
um valor do Q3 como sendo 70.560 quilojoules. Bom, a carga térmica total, o calor total para esse processo é de 1.112.160 quilojoules. Só que eu quero a carga térmica, então eu vou fazer aqui. Carga térmica do morango aí vai ser igual esse valor todo dividido pelo tempo de 18 horas, que é 18 vezes 3.600. Uma hora tem 3.600 segundos, então vai dar quilowatt o resultado agora. Vai dar 17,16 quilowatts. Essa é a carga térmica para resfriamento do morango de 10 graus até menos 14 graus Celsius durante 18 horas de tempo, que é o período que a câmara fica funcionando. Lembrando que a câmara funciona 18 horas, obviamente esse não é 18 horas contínuo, né? E 6 horas é o tempo de degelo, tá ok? Só que isso aí é alternado ao longo do tempo. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.